Então queríamos saber o seguinte, como é que o senhor identificou hoje pela manhã, por esse contato dentro da convenção, o ambiente para a sua pré-candidatura? O ambiente para a minha pré-candidatura é ainda um ambiente da preparação do terreno. Quer dizer, eu não alimento com a minha experiência, acumulei já 38 anos de vida pública, os tempos estão tão difíceis que eu gosto agora de dizer que são 38 anos sem nunca ter respondido a um mal feito, nem sequer para ser absolvido, isso nada mais é do que a minha obrigação, mas os tempos estão tão estranhos que não basta ser experiente, é preciso também, enfim, se apresentar como ficha limpa. E tendo ocupado cargos Sim, eu comandei a economia do Brasil, fui governador do vizinho estado do Ceará, fui prefeito de Fortaleza. Tem sua assinatura no Real, né? Tem a minha assinatura no Real. Enfim, e eu penso que o problema brasileiro é tão grave, tão complexo, que agora não é hora de barulho, sabe, desse foguetório natural da campanha, que também tem o seu lado interessante, mas sim de tentar construir uma corrente de opinião. E a isso estou dedicado. Eu praticamente não durmo 2 dias no mesmo lugar, desde que se levantou o golpe de Estado no país. Me demiti da Companhia Siderúrgica Nacional, tinha lá um salário que eu sempre achei que merecia e o serviço público nunca pagou. Foi a minha primeira experiência na vida privada. E estou lutando e estou muito confiante que o Brasil vai, batendo como está no fundo do poço, vai achar um caminho. O povo brasileiro deve exigir 2 coisas, exemplo e proposta, não é? Porque os políticos todos são muito espertos e eles sentem esse sentimento que a população está sentindo. Essa indignação, não faltam razões para o povo brasileiro estar zangado, porque por média, não é brinquedo, né? Imagina o camarada, são 14 milhões quase de desempregados, 10 milhões de pessoas vivendo de biscate, correndo do rapa nas cidades por aí afora, na antivéspera, ainda tentando viver com dignidade de um crime que se banalizou, matando jovens, pobres, caboclos, negros, né, nos bairros da cidade, presa fácil do narcotráfico, do crime organizado. As pessoas têm medo de precisar da saúde pública, porque nem é tão grave assim, mas na televisão tudo que se mostra, salvo exceções, é a fila, é a cama de corredor, enfim, essas coisas todas sobram razões para o povo brasileiro. E diante disso o povo olha para a política, que é o que eu tenho repetido. E o que é que vem dali? É a notícia diária da infâmia, da roubalheira, da molecagem. Você imagina o que é que passa na cabeça de um cidadão de Teresina, ou de um cidadão de Timon, do outro lado do Rio, ou em qualquer outro lugar, que passou o dia humilhado de porta em porta atrás do emprego, chega em casa, liga a televisão e vê 51 milhões de reais em mala no apartamento de luxo em Salvador. Isso é devastador. E os políticos vão explorar isso. Mas, assim, a população brasileira sabe que a história só se repete como farsa ou tragédia. E há uma memória coletiva, de maneira que a grande tendência hoje é que, passado esse momento de protesto, que é absolutamente normal, as pessoas vão botar a mão na cabeça e vão procurar experiência, proposta e exemplo, né? E vão exigir ficha limpa, que é uma coisa que as pessoas meio que descuidadamente têm a sensação de que todo político é bandido mesmo. Aquele Ciro Gomes lá atrás e o de hoje, o que mudou? Eu sou o mesmo, garanto a você que sou o mesmo, mas eu estou mais maduro, vou fazer 60 anos. Né? Eu fui muito precoce, eu fui deputado a primeira vez com 25 anos. Governei o Ceará com 32 anos de idade, isso nunca houve na história brasileira, até hoje nunca mais alguém repetiu isso. Fui ministro da Fazenda, comandei a economia do país com 36 anos. E, evidentemente, muito aplaudido, melhor avaliado, você acaba não tendo a serenidade necessária para moderar a palavra. Eu não quero moderar o sentimento. Acabei de começar a nossa conversa aqui, eu sou muito indignado, sabe? Porque eu sei, né, que essa dinheirama toda faz a diferença para o povo. Como é que o senhor nunca mudou se o senhor hoje é adversário de Tasso Gereissati, que, pelo que se sabe, foi o seu padrinho político, quem fez do senhor governador? Veja bem, eu tenho um profundo respeito e gratidão pelo Tasso, continuamos sendo amigos e nos respeitamos mutuamente. Eu e ele discordamos, e eu nunca briguei com ele, nós discordamos pelo encaminhamento da vida pública. Eu ajudei a fundar o PSDB, fui o primeiro governador eleito pelo PSDB e único nas eleições de 90, ajudei a fazer o Real, e quando o Fernando Henrique foi ao poder, fez tudo o oposto do que nós prometemos, tudo o oposto. Começa se juntando com tudo que não presta, que a gente tinha derrotado no Ceará, os tais coronéis e tal. E eu rompi, não com o Tasso, rompi com o PSDB, fui embora para os Estados Unidos, larguei a política, fui estudar, fui escrever livro, fui fazer palestra e na volta me filio num partido de 2 deputados
e começo tudo de novo, porque a minha vocação é o Brasil, o meu amor, a minha paixão é o povo brasileiro. Falar de um assunto que é recorrente, que é a reforma da Previdência. Nós temos hoje um modelo reconhecidamente falido no país. O país começa a pagar, já vem pagando, mas começa a pagar cada vez mais um preço caríssimo por esse modelo. A tendência é que, se nada for feito, a situação piore ainda mais. O que é que o senhor propõe para resolver esse problema? O povo brasileiro precisa conhecer o problema para poder se sentir parte integrante da solução. Porque o problema no Brasil é que a população hoje é tratada assim: o pobre paga um preço amargo e o rico não paga nada. Vamos ter clareza disso. É claro que o rico é mais poderoso, o rico é que controla, né, o dinheiro das campanhas e tal, e eu pago o preço porque o meu lado é o da pobreza. Só um do país. parênteses, Claro. o senhor é daqueles que compreende que a Previdência está quebrada mesmo? É isso que eu ia dizer. Não, ainda não. Ela vai estar. Pois não. Ela vai estar, mas ainda não. Vamos explicar para a população. Quando o Brasil montou o atual sistema, eu vou tentar ser breve, porque eu sei que o tempo de TV é muito curto, Mas, mas por esse favor, é um fique à assunto vontade. crítico e eu parabenizo pela qualidade da questão. Quando nós montamos esse sistema, nós éramos um país muito jovem. Então tinha 6 pessoas ocupadas, Feitosa, para pagar um aposento, que a gente chama, né, aqui no Nordeste, de um aposentado com 60 anos de expectativa e mais. Então funciona. 6 pessoas ocupadas trabalhando muito tempo, contribuindo um pouquinho, pagam o aposento de pouco tempo do aposentado. A demografia e o mundo do trabalho mudaram dramaticamente. Hoje nós temos 1,6, ou seja, uma fração ideal de 1,6 trabalhador com carteira assinada trabalhando para pagar um aposentado com 73 anos de vida, de expectativa. Então esse modelo morreu. Ele não funciona nem aqui nem no lugar do mundo. Que é o de repartição. De repartição, exatamente. Parabéns mais uma vez, porque não se acha gente interessada na imprensa dita nacional, lá de São Paulo, para conversar coisa séria, que é o que interessa. Porque isso aí é crítico para ajudar o povo a resolver o problema. Então, repare, isso não aconteceu de ontem para hoje, vem acontecendo. Como nós no Brasil, a gente nunca consegue ajuizar o problema, nós fomos fazendo um remendo para cá, um puxadinho para lá, um curativo para lá, um remendo para lá. Resultado, hoje, PIS/COFINS, contribuição social sobre lucro líquido, contribuição patronal, contribuição do empregado e contribuição de governo, que começou mais recentemente, paga a conta da Previdência e ainda sobra um tantinho. Um tantinho assim, 20 bilhões esse ano. Portanto, ela não está quebrada hoje, mas vai quebrar com certeza. Por que o governo tem coragem de dizer na frente do povo que está quebrado? Porque sem conversar com o povo, eles fizeram uma emenda à Constituição, já esse governo do Temer. Só que o Lula também fez, a Dilma também quis fazer e tal. Eles fazem uma emenda à Constituição e capa 30% do dinheiro que é criado por lei para financiar o aposentado, a Previdência, a Seguridade Social e joga no poço sem fundo da dívida pública. Esse é o grande problema brasileiro. Então, você hoje, por conta de ter tirado 1/3 da receita que é criada para a Previdência, o buraco é de 180 bilhões de reais. De um jeito ou de outro, precisamos resolver, porque se o buraco não é na Previdência, é no governo. E isso é o caso. E eles estão tirando do mais pobre para dar para o mais rico. Ministro, o senhor tem dito que vai tirar o PMDB do governo, que vai ser a oposição, se for eleito, né? Sim. Mas o senhor poupa o PT. O PT está no mesmo barco do PMDB na Lava Jato. Como é que se explica isso? Veja bem, me ouça como eu sempre falo. Eu tenho dito, quando perguntado, porque essa não é a minha preocupação central, de que o PMDB tem vários PMDBs. Então, o PMDB Jabas Vasconcelos, eu vou com ele para qualquer lugar. PMDB Pedro Simão, eu vou com ele para qualquer lugar. PMDB vamos lá, Requião, mais do que vou com ele, tenho orgulho de andar perto dele e tal. Então, o que eu estou dizendo é que a quadrilha que tomou conta do PMDB, Michel Temer e sua banda, Renan Calheiros e sua banda, esta quadrilha vai fazer oposição ao meu governo porque eu não aceito eles. Simplesmente. Pelo contrário, eu vou ajudar o povo brasileiro a ensinar o caminho da roça. Renan também? Renan, Raup, Eunício, Romero Jucá, isso aqui é outra quadrilha. Aí tem cearense nesse meio. Acabei de dizer o nome, Eunício. Acabei de dizer, é o tesoureiro. Pois é. Sabe quanto o Eunício tem de acordo com a Petrobras, dado pelo Lula, pela Dilma e pelo Michel Temer? R$1 bilhão. Um bi? 1 bi de contrato. 300 milhões é uma empresa chamada Manchester, sem licitação. Ele disse que abriu mão de todas as empresas para ser presidente do Senado. Abriu mão para ser presidente do Senado e botou no nome de um teste de Agora o PT, dele. diga aí. Agora o PMDB e o PT. Tá, e o PMDB e o PT é a mesma coisa. Ministro, Nunca ninguém me viu poupar as mazelas do PT. Ministro. Quem é responsável por ter colocado o Michel Temer na linha de sucessão do Brasil é o Lula. O Gedel, que a Dilma pegou 51 milhões de reais na sala dele em mala, foi ministro da Integração Nacional na pasta que eu ocupei no governo Lula.
foi ministro foi vice-presidente da Caixa Econômica do governo Dilma. Nunca deixei de Eu tenho dito denunciar que se isso. ele for candidato, é o desserviço ao Brasil, né? Acho, a ele e E ao o Brasil. senhor vai, mesmo assim, se ele for Sou candidato? candidato. Depende só de uma questão, o PDT resolver que eu seja. Talvez o maior defeito tenha sido eu não perceber lá atrás, não é, que a linguagem que é no meu ambiente, na minha paróquia, na minha comunidade, entendida como expressão da minha franqueza, Entendo. do meu descompromisso com a sacanagem, porque eu não tenho rabo de palha. Nordestino, né? Isso. Aí lá em São Paulo assusta, no Rio Grande do Sul assusta. E eu resolvi ser Ferrabras. Então, mas tá errado, tá errado. Então o maior defeito é esse. Se você quer ser presidente, você tem que ter paciência. Porque há uma certa hipocrisia de que, porque é Isto homem é o que eu público, ia dizer não agora. falam palavrão. Isto não é o que eu ia dizer não é? agora. Então repare bem, eles não dizem isso por uma bobagem que eu falo, por uma palavra que eu solto e tal. Não, eles falam isso para desqualificar o que eu falo de cabeça fria. Por quê? Porque se você bem reparar, só quem está dando os números da transferência brutal de renda de quem trabalha e produz nesse país para 10 mil famílias abastadas que vivem da especulação financeira sou eu. E eu era o garoto prodígio da política brasileira, fui ministro do Real. Na hora que eu fiz a intervenção do Banespa, do Banerj, que meti o pau em cima dos oligopólios que estavam explorando o ágio da população, eu virei de garoto prodígio para novo Collor, sendo rigorosamente a mesma pessoa, embora você pediu o meu defeito, eu acho que eu fui incapaz, ou talvez tenha sido arrogante, não fui humilde o suficiente, para entender que a mensagem não pertence a quem emite a mensagem. Vocês são comunicadores, a mensagem pertence a quem recebe a mensagem. E isso é uma lição que eu aprendi. O senhor ocupou vários cargos, entre eles o de deputado federal. Eu sou o senhor o pior não acha momento. que foi um deputado federal medíocre, ausente? Ausente sim, mas assim, não porque eu quisesse, é porque eu peguei uma legislatura que o presidente da Câmara era o Michel Temer e o líder do PMDB, empoderado pelo PT, era o Eduardo Cunha. Chamei os dois de ladrão para começar e fui proscrito. E talvez a vocação para o executivo, talvez se Não, eu fui complementa a deputado isso, estadual 2 vezes, sequencialmente escolhido o melhor deputado. Eu sou parlamentarista, acho que o parlamento é o grande santuário da democracia. O problema é aquela legislatura. Então eu botava a gravata, meu irmão, ia para lá às 2 da tarde, rigorosamente todo dia. O meu ramo é esse, eu não tenho outra tarefa, eu não tenho empresa, não sou sócio de nada. E ia para lá. Ficava de 2 às 9 da noite, só ouvindo a negada budejar besteira. Ninguém dava um dia de serviço ao povo ali dentro. E as negociatas rodando na minha frente e eu querendo engolir, porque um colegiado você tem que ter calma, tem que ter paciência. Daqui a pouco não deu mais, comecei a denunciar os caras e tal. Tá tudo filmado. Michel Temer me processou, Eduardo Cunha me processou. Eu vendo. O cara pegou Minha Casa Minha Vida, eu estava lá. O Lula criou, mandou para a Câmara uma medida provisória que criava um subsídio de R$1 bilhão. O Eduardo Cunha, o Michel Temer entregou para o Eduardo Cunha recebeu um suborno da Fiesp, o lobista lá dentro da Câmara, dentro do plenário, e botou uma emenda, que é a primeira vez que eu vi uma verruga maior do que um homem. Né? Botou uma emenda criando um crédito de devolução de R$80 bilhões para os plutocratas de São Paulo, para o Baronato de São Paulo. R$80 bilhões. Aí eu fui lá para a tribuna, está tudo gravado. Se eles vierem com esse papo, eu vou ressuscitar, está tudo gravado. Novo, né? Como será o relacionamento do presidente Ciro Gomes com o parlamento? De diálogo, de completa interação, eu sou treinado nisso, eu sou ex-governador, as pessoas precisam lembrar disso, eu manejei a Assembleia, eu fui deputado de oposição, fui deputado líder do governo, fui prefeito, lidei com uma Câmara de 41 vereadores, nunca tive um dissabor, nunca tive um atrito, nunca tive nada, pelo contrário, governei com a sensação de unanimidade. Mas nessa conjuntura... Agora, repare bem, então vamos lá, nessa conjuntura, então, minha atitude é respeitar o parlamento como representação sagrada da vontade popular, que é meu patrão. O povo brasileiro é meu patrão. Então, eu vou pedir ao povo, que você está supondo eu eleito. Então, eu na campanha vou todo dia dizer ao povo, meu irmão, não mande eu para lá de mão e perna amarrada, porque eu não posso ir para lá fazer o que você espera que eu faça e você votar num deputado picareta, num senador bandido, que eu vou ter que negociar com ele. Se você eleger, eu vou negociar com ele, depois não estranhe. Acho que isso vai dar uma devasta grande. Não só eu posso entender que o senhor está recomendando à população que escolha... Que renove. Que renove. A não ser que o deputado que você votou e conheça não esteja em lista, não esteja enrolado e Esteja tal. fazendo um bom trabalho. Mas repare bem, é muito constrangedor e a gente tem que ajudar o povão a entender.
Se todos os pilantras estão lá na Câmara e todos lá estão eleitos por nós, tem algum problema conosco. E o povão precisa dar valor ao prefeito, ao governador e ao presidente, mas precisa dar valor ao deputado. 78% do povo brasileiro, 6 meses depois da eleição, não lembra o nome do deputado que votou. Verdade. Então nós vamos ajudar o nosso povo. Isso não é culpa do povo, não, é porque nós temos pouca tradição democrática. Muito bem, então a primeira providência pediu uma grande renovação. Eleito, o presidente vai ter que propor na primeira hora, porque todos os presidentes que se elegeram no Brasil, da pós-democratização, ganharam por pequenos partidos. Todos. Só depois que o PT e o PSDB cresceram é que ficaram com esse papo de... O PSDB hoje deu a fundar. Quando o Fernando Henrique foi candidato em 94, tinha 14 deputados. O PT, quando o Lula foi candidato, tinha 12 deputados em 89. Depois que fica grande, quer deixar os outros fora da jogada, não deixa mais. Então o povão, e todos tiveram maioria, quase unanimidade. O Collor, por exemplo, se elegeu por um partideco chamado PRN, né? Propôs aquela aberração do sequestro da poupança, o Congresso Nacional votou por unanimidade, o Judiciário fez de conta que não viu a arbitrariedade que estava envolvida naquilo, porque há um conteúdo plebiscitário no presidencialismo que talvez seja a sua maior vantagem. Terceiro, né? Propor a questão antes da eleição. Em vez de votar em mim, eu vou pedir às pessoas que prestem atenção. Eu quero ir, mas eu quero ir para fazer isso, isso, isso e isso. Como hoje na convenção, eu dei ali as pistas para os meus companheiros. E quarto, você negocia. Só que em vez de negociar no varejo, que é o que está fazendo o Fernando Henrique e o Lula foi imitar desastradamente, você tem que negociar no atacado. O próximo presidente da República vai assumir 2019 com 23 estados da federação quebrados. 23? 23 dos 27. 23 dos 27 estados com receita corrente líquida abaixo da despesa. O Piauí não está entre esses. Não, o Piauí é um dos 4, que está escapando por enquanto, e eu sei o sacrifício. O Ceará, o Piauí, o Maranhão, os 3. Olha E o Amapá. Aí. E o Amapá. Lá na outra ponta. É. O resto, assim, está ali da mão para a boca e vai piorar. O que está vindo no Ceará? O governador é aliado do senhor. Sim, não está vendo nada, tudo O certo. senhor não disse que estão escapando? Não, era pra tá- não, escapando conseguindo se dessa livrar da- sentença. Pois é, mas... Pelo contrário, o Ceará é o estado mais líquido do Brasil e nós temos o maior volume absoluto de investimento. Está perto do mundo se acabar. O Ceará hoje está investindo mais em valores absolutos do que São Paulo. Ministro, o PT... Terminando, Pois não. porque isso é crítico. Então, propor uma negociação de atacado para redesenhar o pacto federativo com os governadores e os prefeitos. Esse pacto é antigo, ministro. Mas ninguém propôs. O papo é antigo, mas ninguém propôs. Simplesmente. Ninguém propôs. Você testemunhou alguma vez alguém Não, mas propor? falei. Fernando Henrique teve tudo na mão para fazer, não fez. O Lula teve tudo na mão para fazer, não fez. E eu vou entrar rachando nos 6 primeiros meses. Como seria o pacto? É um redesenho fiscal do país. Eu vou consolidar a dívida dos Esse modelo que estados. está aí não serve mais. Hein? Esse modelo que está aí não... A questão básica é essa. Tem 23 dos 24, dos 27 quebrados. Aí o senhor vai... Você vai redesenhar o pacto fiscal Isso. De do que país, forma? consolidar. Quer saber agora? Porque tem a quarta questão. Sim, Persistindo o impasse, é preciso tirar da letra morta da Constituição plebiscitos e referendos para diretamente discutir com o povão, né, os impasses. Porque ninguém pode ser dono da verdade, esse negócio de ditador, dono da verdade, isso não existe. Então você pega Previdência Social. Na hora que você faz uma Previdência e vai discutir só com o lobby, né, dos atingidos, aí o povão precisa saber. 2% dos beneficiários levam 1/3 da renda da Previdência. Quem são? Os juízes, os procuradores da República, sabe? Essa chibata moral que dá lição de moral em todo mundo. Tá? Com 1000 privilégios e tal. E você. O senhor vai mexer nesse vespeiro? Vou mexer, mas com toda habilidade, diálogo e cuidado, por exemplo. Você tem que fazer uma coisa que desarme a resistência contemporânea e ajude o país para o futuro. Então já é muito flagrante na Constituição brasileira que não pode retroagir O senhor falou agora mesmo que quando fira for direito adquirido. O senhor Então, falou aí que quando for tocar aí no judiciário, no todo, vai o dar senhor vai problema. ter que ter muita habilidade. Por que o senhor mas não tem... energia também. Por que o senhor não tem essa habilidade quando o senhor se refere aos seus adversários? Porque adversário é para a gente adversariar, rapaz. Eu sou um velho ganhador de eleições. Espera um pouquinho, eu só perdi a eleição para presidente da República, o que é muita coisa para um cearense. Sair lá de Sobral, educado quase a vida toda na escola pública e brigar com os grandão de São Paulo e do Rio. Eu sou um velho vitorioso.